Então tá, pessoal, então iniciando a aula de tópicos em banco de dados, do dia 16/3 de 2021. Nós temos programado para essa aula, eu tinha passado na aula passada, né, a questão da implementação da modelagem objeto relacional, né, utilizando o SQL, e daí tinha solicitado que vocês tentassem fazer essa implementação, tá? Então agora eu vou mostrar essa implementação para vocês e explicar algumas questões, né? E daí depois a gente faz o encaminhamento aí para a aula de amanhã, tá? Então esse material que eu vou estar disponibilizando para vocês tá aqui já no Moodle, tá? Na aula do dia 16/3. Então esse arquivo aqui é um arquivo .sql, tá? Deixa eu criar aqui. Eu vou criar um novo banco de dados aqui para nós fazermos essa implementação, tá? Eu vou chamar de BD underline tópico banco de dados 2. Deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir o arquivo. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Sim. Sim, tá. Então, olha só, gente. Qual que era a ideia, tá? Deixa eu pegar aqui o... A ideia era nós fazermos um mapeamento de um modelo conceitual, né? Aqui. Daí, dando genérico. Não é esse aqui. Esse aqui, né? Então, era pegar esse modelo objeto relacional e implementar isso lá no Postgres, tá? Então, a primeira coisa que, se vocês olharem o código aqui, então a primeira questão que foi implementada aqui foi a tabela de cidades, certo? Com o código e o nome, tá? Cidades com o código, nome e a UF, né? Código, nome e UF. Até aqui não tem nada que seja de diferente assim, né? Daí depois foi feita a implementação da tabela filmes, tá? Então tem o código e a descrição do filme. Aqui já começa a questão da implementação do tipo complexo, tá? Então eu criei um tipo chamado TEND, tá? Esse TEND pode ser qualquer nome, né? É o nome que eu defini para o meu tipo complexo. Poderia ser assim, endereço ou tipo endereço, o nome que vocês desejarem. Então, esse tipo complexo, na realidade, ele vem do quê? Ele vem do mapeamento daquele atributo composto, que era o endereço, certo? Então, a gente viu lá que o endereço era composto por rua, número e CEP, tá? Se nós fôssemos trabalhar isso no modelo relacional, cada um desses atributos que fazem parte do composto, a rua, o número, o CEP, teria que ser um campo dentro da tabela de pessoas, tá? Então, aqui entra esse conceito de tipo abstrato de dados, né, ou tipo complexo, do modelo objeto relacional, onde você cria um tipo complexo e você pode utilizar esse tipo complexo dentro de uma determinada tabela. Então, para nós criarmos esse tipo complexo, o TEND, né, então nós utilizamos aqui o comando chamado o createType. Nesse caso, eu estou chamando de TEndereço, tá? O nome do meu tipo complexo. E daí defino quem são os campos que fazem parte desse tipo complexo. A rua, o número e o CEP, tá?
que eu ia dizer para vocês? Assim, ó, caso vocês precisem, aqui entra outro conceito, né, da parte de orientação a objeto, que é o reuso, né? Então, se vocês precisarem, tiverem em algum outro momento, alguma outra tabela, né, que, ou algum outro tipo, que utilize o endereço e seja composto por esses 3 campos, vocês podem utilizar esse tem endereço novamente, né, dentro dessa criação de tabela ou do tipo, tá? Então, aqui dessa forma, então, eu vou criar a tabela de cidades, crio a tabela de filmes, e agora eu vou criar o tipo complexo chamado T-endereço, correto? Então, quando eu for criar a minha tabela de pessoas, né, uma característica também do SQL é você já poder definir aqui o primary key dessa forma aqui, do SQL 2003, tá? Então, você não precisa botar lá primary key, né, o nome do campo, né, entre parênteses. Ele já vai saber que esse campo aqui é o tua primary key. Daí tu vai ter o nome, e aqui tu faz a definição do campo chamado endereço, que é do tipo T-endereço, certo? Então, significa o quê? Que esse campo endereço, ele vai ser composto por esses 3 outros campos aqui. A rua, o número e o CEP, tá? Daí depois, eu tenho a criação do campo cidade, que é um integer, e ele, na realidade, ele é o quê? Ele é um atributo um campo de referência, porque ele está referenciando a tabela de cidades. Ou seja, o valor, né, dessa instância da cidade, ele vai ter que, na realidade, esse objeto, né, que está aqui em cidade, ele vai fazer uma referência a uma instância do objeto lá em cidades, tá? Então, aqui é uma outra característica que é o objeto de referência, tá? Atributo de campo de referência. E, por fim, nós temos aqui telefones, certo? Telefones, na realidade, ele é o quê? Ele é um array, certo? Então, ele vem do mapeamento daquele nosso atributo multivalorado. Se nós fôssemos trabalhar isso no modelo relacional, nós teríamos que criar uma nova tabela, né? E botar a pessoa como sendo uma estrangeira nessa tabela, para saber de quem que é esse telefone, tá? Então, nesse nosso caso aqui, a gente cria um vetor. Estou criando um vetor que é um varchar de 10, com número ilimitado de posições desse vetor, tá? Então, aqui estou criando a tabela de pessoas, tá? Daí depois eu vou criar a tabela de filmes. Então, o que tem de diferente aqui? Que eu tenho a pessoa, que é um atributo de referência, um valor de referência, né? E o filme também, que é um valor de referência, que é o semelhante à nossa chave estrangeira lá do modelo relacional, tá? Vocês estão me escutando? Sim. Aham. Sim, tá. Tranquilo. Daí, olha só. Depois, lembram que nós tínhamos 2 implementações de heranças, certo? Para físicas e para jurídicas, tá? Então, se nós fôssemos trabalhar isso no modelo relacional, nós teríamos 2 tabelas, né? Uma para físicas e outra para jurídicas, onde a estrangeira aqui da pessoa, né? A estrangeira da pessoa também vai ser chave primária, correto? Então, nesse caso, a gente está garantindo o relacionamento 1 para 1 entre pessoas e físicas, certo? Então, sempre que eu tenho uma estrutura de especialização lá do modelo relacional, eu sempre vou ter cardinalidade 1 para 1. Né? Quem que me garante isso? Que a minha estrangeira também seja a primária, certo? Então, para jurídicas, da mesma forma, né? Vale as mesmas regras. Tá? Então, a minha estrangeira vai ser a primária para garantir a cardinalidade 1 para 1. Nesse caso aqui, eu estou criando 3 tabelas, certo? Então, uma para genérica, que é pessoas, uma para físicas e outra para jurídicas. Por isso que essa situação aqui, ela lá no modelo objeto relacional, ela acaba se tornando uma questão de herança. Então, eu vou ter os campos que são os campos específicos da minha tabela especializada, né? E vai herdar todas as características, né? Então, toda a estrutura e o comportamento de pessoas, tá?
e aqui também para jurídicas, certo? Então, como que eu implemento isso? Criando a tabela de físicas, vai ter o seu CPF, o seu RG. Posso manter a definição de primary key, tá? Porque depois, eu não sei se vocês chegaram a testar, por exemplo, assim, se eu inserir a pessoa de código 1, eu consigo inserir a físicas de código 1 também, entenderam? E eu consigo inserir as jurídicas de código 1 também. Ah, mas então eu vou ter 3 códigos 1? Sim, tu vai ter um para pessoas, um para físicas e outro para jurídicas. A partir do momento que eu defino que o meu código é primary key em físicas, se eu tentar incluir em físicas um outro registro, correto? Com o mesmo código, código 1, ele não vai permitir. Por quê? Porque ele está dando chave primária duplicada, certo? Então, a gente preserva o conceito de chaves primárias, mesmo utilizando essa estrutura de herança aqui que a gente está fazendo, correto? Outra questão. Quando a gente trabalha com a herança, ele trabalha, as tabelas, elas são como se fossem tabelas distintas, apesar de estar herdando de pessoas, quando eu falo as tabelas jurídicas e físicas. Tá? Então, a gente trabalha elas como de formas separadas. Né? Então, elas são independentes. O que muda? O que muda é que a gente não precisa estar fazendo junções, correto? Essa junção ela já vai estar implícita dentro do próprio modelo objeto relacional a partir do momento que a gente definiu a herança, certo? Então, deixa eu criar aqui. Eu não sei se eu cheguei a criar já pessoas. Deixa eu ver aqui. Já. Vou criar pessoas filmes. E daí vou fazer a questão das heranças, tá? Físicas e jurídicas. O que vai permitir que eu faça isso é esse comando inherits aqui em pessoas, tá? Então, significa que eu vou estar herdando de pessoas. Então, físicas e vou estar herdando de jurídicas, tá? Então, nesse nosso caso, gente, se eu quero ver o que eu tenho em pessoas, ó, se eu fizer um select asterisco from pessoas, eu tenho código, nome, o endereço, a cidade e os telefones, correto? Que são os atributos da minha genérica, os campos da minha genérica. Se eu pegar em físicas, eu vou ter esses mesmos campos, mais os campos de... Então, aqui é uma questão que muda. Então, eu não vou estar precisando fazer a junção, entender? Automaticamente, o físicas já vai estar herdando as características lá de pessoas. E se eu fizer a mesma consulta para pessoas jurídicas, também ele vai herdar tanto a estrutura quanto o comportamento lá de pessoas e mais o que eu tenho em jurídicas, que é o CNPJ e a inscrição estadual. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo. Tá. Me diz uma coisa, vocês conseguiram fazer essa implementação? Tentaram, não tentaram? Como é que foi? Eu não cheguei a fazer. Tá, alguém tentou fazer, não tentou? A princípio foi mais Foi ou menos tranquilo? ali. Tá. Uhum. Vitor? Eu não. Não? Tá. Então, olha só. Ficou claro, gente, essa questão aqui? Aham. Dessa implementação? Então, tá jóia. Sim. Então, olha só. Vamos imaginar que eu quero fazer uma inserção na tabela de pessoas, correto? Então, eu vou inserir aqui a pessoa 1, que é a Maria, tá? Então, eu estou inserindo a Maria. Olha só como que eu faço para fazer a inserção dos dados no meu tipo abstrato. Ó. Eu tenho que utilizar a cláusula row, e daí eu passo os valores, né, respectivos aos campos do meu tipo abstrato, tá? Daí daí terminei, fechei o parênteses, passo a cidade e estou passando os telefones, tá? Então. Ah, tá, eu não tenho a cidade cadastrada, né? Deixa eu só inserir aqui, né? Insert
inclui cidades Taquimaral. Então, seria a cidade 1, e agora eu vou inserir a pessoa que é a Maria lá em... Correto? Então, se eu for fazer um select agora from pessoas, ó, eu vou ter aqui a Maria, certo? Então, olhem que, notem, né, que os telefones, eles vão vir aqui como sendo um vetor, tá? Mas eu poderia pegar aqui, por exemplo, assim, pessoas, eu quero pegar telefones, quero pegar o índice 1. E vocês podem, por exemplo, fazer um laço depois, né, para mostrar isso, né? Telefones... Ah, não é aqui, né? Então, ó, o índice 1 do meu vetor é o primeiro valor aqui do telefone do 9999, tá? Ah, professor, mas eu posso pegar somente o... Não sei se tem aqui. Eu posso pegar somente o do meu tipo abstrato, né? O endereço. Eu quero pegar somente a rua, certo? Eu consigo fazer isso? Sim. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui... Lembram lá nas funções que a gente utilizava, assim, que você botava assim, endereço... Quando você queria retornar um parâmetro de saída das funções, lembram? Você botava o nome da função, entre parênteses, ponto, o nome do campo. Tá? Não sei se é o nome do campo do tipo abstrato, tá? Então, nesse nosso caso aqui, ó, deixa eu só tirar esse asterisco. Então, aqui eu consigo pegar só a rua. Ah, agora eu quero pegar o CEP. Então, daí você... Endereço... ponto CEP, correto? Daí tu consegue manipular o tipo abstrato. E assim tu consegue fazer para o update também, se você precisar, né? Tá? Que mais? Eu vou inserir um dado em físicas aqui, tá? Então eu vou botar o Paulo, ó. Então notem que o que acontece? Ó, eu tenho a pessoa de código 1. E agora eu vou ter a física de código 1, certo? Nesse caso, então, eu passo os mesmos dados de pessoas, certo? Aqui, casualmente, está o mesmo valor, tá? Mas vocês podem modificar isso, tá? Só para teste. E mais o RG e o CNPJ, certo? Se eu vou botar aqui em físicas, ó, é o CPF, CNPJ não, CPF. O RG e o CPF. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o CPF e o RG, tá? Então, eu vou fazer um insert em físicas. E agora eu quero verificar lá em físicas, certo? Então, em físicas, eu tenho os dados da pessoa física, tá? Agora, se eu for fazer um select de novo em pessoas, ele vai ter duas pessoas de código 1, correto? Por quê? Porque essa é a minha entidade genérica. Mas ele sabe, né, que o Paulo é uma pessoa física, certo? Ah, mas então eu posso ter dois códigos 1? Posso, porque ela vai estar genérica. Mas nesse caso aqui, certo? Ele sabe que um é você fez a manipulação do dado através de físicas e a outra fez a manipulação do dado através de pessoas, tá? E o mesmo vale para jurídicas, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Mas nesse caso ali, professor, de pessoas, daí a princípio não teria como fazer uma busca por código daí. Teria que ser ou em físicas ou em jurídicas.
Daí, por exemplo, assim, ó, para ti, para você vai tratar físicas e jurídicas como se fossem tabelas separadas, tá? Eu não sei te dizer se tem algum porque nesse caso aqui, ó, ele só vale para aquelas quando é uma especialização total, lembram disso? Que uma ocorrência da genérica sempre vai estar associada a uma ocorrência da tua especializada, certo? Então, você só vai poder utilizar esse esquema de herança quando é uma total, tá? Nesse nosso caso aqui. Por exemplo, assim, lembra o que é a parcial? Se ele não for nem física e nem jurídica, ele é qualquer outra coisa, entender? Isso é uma parcial. Até você poderia tratar se você tivesse alguma coisa que te dissesse aqui nas tuas pessoas que ela é total ou parcial, entendeu? Por exemplo assim, eu quero pegar a pessoa, só a Maria. Mas se eu quero pegar físicas, eu sei que eu tenho que pegar o Paulo, eu vou fazer a consulta lá em físicas, entendeu? Deve ter, tá? Eu posso dar uma olhada nisso, Guilherme. Deve ter alguma coisa que caracterize que a Maria foi feita a inserção, por exemplo, através de pessoas, e o Paulo foi feita a inserção através de físicas, tá? Algum identificador, algum flag que me diga isso, tá? Mas eu teria que dar uma olhada, teria que dar uma pesquisada nisso aí. Uhum. Isso era mais só por curiosidade mesmo. Sim, Dúvidas nessa parte aqui, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tá, então olha só. O que eu pensei para vocês fazerem na aula de amanhã, tá? E daí a gente vai usar isso aqui como se fosse nós vamos fazer 2 tipos de trabalhinhos de avaliação, tá? Então esse vai ser o primeiro que vocês vão fazer amanhã, tá? O que tem que ser feito? Eu entreguei para vocês aqui, ó, um modelo lógico, certo? E o que eu quero? Eu quero que vocês façam isso que eu fiz agora aqui. Façam a criação das tabelas, certo? Façam a inserção de dados e façam algumas consultas para mostrar esses resultados, certo? Só que esse modelo que eu coloquei para vocês, ele é um modelo lógico relacional, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que identificar onde vocês podem colocar características objeto relacional, certo? Baseado nisso que a gente viu hoje, tá? Então, quando vocês olharem aqui, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, isso aqui está indicando uma herança, isso aqui está indicando um atributo multivalorado, entenderam? Isso aqui eu posso tratar através do tipo abstrato de dados, certo? Então, esse modelo lógico aqui é o modelo parecido com aquele que nós tínhamos trabalhado lá da modelagem horizontal e da modelagem vertical, lembram? Então, na realidade, o que eu quero? Eu quero que vocês peguem esse modelo relacional e vejam o que vocês podem colocar de características objeto relacional aqui. Então, vocês vão ter essa aula de amanhã para fazer isso e postar para mim esse arquivo .sql aqui no Moodle, tá? Então, esse arquivo eu deixei até segunda-feira para vocês fazerem isso. Até segunda-feira da semana que vem daí. Pode ser? Beleza. Aham. Ok. Então tá. Então assim, gente, vamos encerrando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês me mandem uma mensagem, entrem em contato comigo e daí a gente marca um meet ou marca alguma coisa para tirar as dúvidas daí, tá bom? Beleza. Beleza, então. Valeu, gente. Boa semana para Então vocês tá, aí. valeu. Você, Até mais. Valeu, Tchau, tchau. comente. Tá.